Olá, amigos do canal Recarga CAC. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E seguindo a maratona da recarga, esse vídeo é da maratona da recarga, que é uma maratona longa, hein? Essa maratona parece que não vai acabar nunca. Estamos aí no episódio número 15. E hoje, seguindo a parte dos insumos, do que a gente vai falar? A gente falou aqui, né? Claro que a maratona é longa, a gente começou ela falando de um monte de coisas, mas essa parte aqui na qual nós estamos falando da munição que a gente utiliza, quais são os componentes dela. Então a gente falou primeiro da espoleta, do estojo. Então, pessoal, a gente vai falar de pólvoras, né? Os propelentes. E a primeira pergunta que todo mundo que está começando na recarga faz para quem já está recarregando é: qual pólvora que eu compro? Uma coisa que eu vou falar agora bem no início do nosso vídeo é assim: existe no mercado, né, geral, no mercado brasileiro, algumas pólvoras. Existem pólvoras até que trazem de fora, que são importadas. Existe uma gama enorme de propelentes aí, pólvora, né? Na verdade, pólvora mesmo, se deu esse nome lá na pólvora negra, né? Que era um outro componente, né? Hoje nós usamos um propelente, mas como se acostumou a falar pólvora, então a gente trata de pólvora também. Hoje a gente tem um propelente que ele é totalmente diferente do que era a pólvora negra. Então o propelente que nós utilizamos hoje em dia, ele é mais eficiente, ele é mais limpo, ele é menos perigoso do que a pólvora negra. A pólvora negra, ela realmente é um explosivo. Se vocês já observaram, viram em algum lugar, quando você coloca fogo nela, né, você inicia a pólvora negra, ela realmente como ela faz a queima muito rápida por conta do oxigênio que ela absorve, ela explode. O componente químico que nós utilizamos para fazer a recarga, esse propelente agora, ele tem uma queima diferente. Quem já teve a oportunidade de colocar o propelente em um ambiente aberto, teve a oportunidade de colocar a pólvora numa carreira assim, tocar fogo, você vê até algumas curiosidades que algumas pessoas já fez. Nós fizemos no canal também essa experiência, claro que num ambiente seguro, devidamente aberto, arejado, para não ter problema. Você coloca ali, inicia ali o fogo, a ignição, você vê que a queima dele é uma queima que ela não tem uma explosão. Pô, mas então como que ela faz isso aqui dentro? Porque ela está num ambiente confinado. A partir do momento que ela está aqui dentro do estojo, num ambiente confinado, porque ela está aqui num local confinado, e aí ela se inicia, como ela gera seu próprio oxigênio, na queima ela gera seu próprio oxigênio, existe uma explosão, né? Por isso que essa explosão é medida pelos fabricantes aqui dentro, né, do estojo. Quando eles estão lá fazendo esse teste lá no laboratório balístico, eles colocam um sensor aqui dentro para medir é através disso que eles sabem a pressão que é gerada dentro do estojo. Porque o que acontece aqui? O percussor bate aqui, inicia o prime passa pelo evento, que é o furo que tem aqui, chega no propelente, o propelente se inicia, né, causando uma explosão controlada, e aí o projétil ele é arremessado. Consequentemente, o estojo, no caso de uma pistola que tem um carregamento automático, o estojo ele é impulsionado para trás, levando um ferrolho, né? Isso todo mundo que já está no meio do tiro esportivo aí já conhece, né? Mas já que a gente está falando, e aí o estojo ele é ejetado, né? E aí vence uma munição nova para o processo se repetir. Então, todo mundo fala, né? Qual o propelente que eu devo utilizar? Olha só, nós que somos usuários, que fazemos testes, o único
o único aparelho que nós temos para medir, né, que está ao alcance de nosso, é o cronógrafo. Através do cronógrafo a gente vê a velocidade. A gente não tem como fazer como a empresa que fabrica uma munição, tal, ela tem os equipamentos lá para testar. Então toda vez que alguém me pergunta isso, responsavelmente eu respondo dessa seguinte forma: você tem que utilizar o propelente que o fabricante testou para aquele calibre. Poxa, mas a recarga não é experimentação, eu tenho que experimentar, tal. Então, quando a gente sai do que o fabricante está recomendando, a gente está assumindo um risco. Por quê? Porque eu não sei se aquele, como o fabricante próprio não recomendou, por que será que ele não recomendou? Porque ele testou, aquele propelente de repente gerou uma pressão excessiva e ele, por um critério de segurança, ele não recomendou aquele propelente para o calibre. A gente toma como parâmetro a CBC, porque a CBC ela tem um manual de recarga. Dentro do manual de recarga dela tem lá os calibres. Esse manual é fácil, é só entrar no site da CBC e baixar. E lá nesse manual você vai ter lá vários calibres e vários propelentes que servem para esses calibres. Eles realizaram estudos nos laboratórios deles e chegaram à conclusão de que aquele propelente serve para aqueles calibres. Então, quem somos nós, na nossa experiência, por mais experiência que você tem, por vários anos que você tenha, você não tem como reproduzir a mesma coisa que uma empresa do porte da CBC. Eu não estou aqui só puxando o saco da CBC, a gente tem outras, tá? A gente tem a Embramun, a gente tem a Fox, a gente tem a Imbel, mas a única que faz um manual de recarga com esse critério para nós é ela. Então eu sigo o que o fabricante recomenda. Então, portanto, se você está começando na recarga e você tem a pólvora, use o que o fabricante testou para aquilo. Então vamos aqui na mesa a gente tem aqui dois propelentes da CBC, esse aqui é o A217 e a gente tem aqui também a 207. Falando aí do calibre que mais a gente recarrega hoje em dia, né, que mais está na moda aí, é o 9, né, o 9mm. O 9mm, a pólvora ela serve para outros calibres também, tá? Eu vou falar de um só aqui para a gente não se estender muito, senão esse vídeo fica enorme. Então, a 217, falando para o 9, ela é para projéteis de 124 grains. Quando você baixa para 115, aí tem outro propelente recomendado para aquele calibre, para aquele projétil. Quando você vai para projéteis mais pesados, você usa o propelente 207. Aí você vai falar assim, não, mas a 207 serve para outro, eu olhei lá, serve para outro calibre. Sim, ela serve para o calibre 357 Magnum, com projétil de 125. Você vê que na recarga tem características de cada calibre. Então, quando você faz recarga de um determinado calibre, estude esse calibre. Lembre-se que o conhecimento, né, a parte teórica, aliada à prática, ela te dá excelência. Então a gente precisa saber um pouquinho de teoria. Falando aí de pólvoras, né, de propelentes, a gente tem aqui, ó, eu tenho uma que tem o símbolo da Imbel, né, a Rex 2836. Depois de muito tempo aí afastado da recarga, quando eu voltei, a gente estava aí carente de propelentes, né? Eu acabei comprando essa que acho que deve ter nem 100 gramas aqui, né? Mas ela tá por aqui. Da Imbel também, aqui apertadinho, tá? A gente tem essa que é a PP40. A gente não tem esse frasco dela e aqui ela tá num frasco de meio quilo. A gente tem aqui um fabricante nacional também, que é a Fox. E a gente tem a mais recente aí que agora a gente não tá vendo mais para vender, que é a Embramun. A gente acabou adquirindo uma Embramun, um propelente de cada tipo deles. Esse é o Standard, tá até vazio aqui, mas tem a Standard, tem a Ultra e a Viper. Agora a gente tem isso e tem
um monte de outras pólvoras aí. A gente cai numa situação que é o que todo mundo às vezes me pergunta, às vezes na live, às vezes pessoalmente. Poxa, Valdo, você fala lá para a gente utilizar o propelente correto daquele calibre, e às vezes eu pego um fabricante tipo esse da Fox, ou da Embramun, ou até mesmo da Imbel, recomendando o mesmo propelente para vários calibres. Então, aí eu costumo falar que a recarga ela tem níveis. Eu já falei isso na maratona aqui. Eu classifiquei em 3, mas a gente pode dividir isso em um monte de etapas, tá? Eu coloquei assim, eu classifiquei a recarga como nível básico, intermediário e avançado. Então o básico é aquele cara que vai fazer o quê? Ele está iniciando na recarga, assiste o nosso vídeo da maratona aqui, a gente recomenda, baixa o manual da CBC, baixa o manual dos fabricantes, segue o que o fabricante está recomendando, coloca ali uns 10 a 15% menos de propelente para você começar a recarga. Aí quando você começar a recarga, que você tiver um pouco mais de conhecimento, você naturalmente vai progredindo na recarga, porque a recarga é experimentar. Mas como a gente fala, experimentar com qual critério? Com segurança. Em primeiro lugar, segurança. Então quando você pega um propelente desse aqui, que ele serve aqui para 45, 40, 9, 38, 380, 32 Midwest e 32 alto, que é o famoso 765. Como a gente sabe, o propelente, a queima do propelente, ela pode ser classificada assim: propelentes de queima lenta, propelentes de queima intermediária, propelentes de queima rápida. Por quê? Porque cada calibre, né, ali nos testes das empresas, eles vão achar o propelente que tenha o melhor desempenho, mas que não exceda a pressão gerada dentro do quê? Dentro do estojo, que foi o que a gente falou no vídeo anterior, né? Se você não assistiu, a maratona está nesse episódio aqui, acho que é o 15º. Então a gente já falou do estojo. Então a pressão gerada dentro do estojo, ela tem que aguentar, o estojo tem que aguentar, e a câmara do equipamento, da arma, que esse estojo está dentro, tem que aguentar aquela pressão. Aí as pessoas falam assim, mas o equipamento é feito com uma margem de segurança, então ele aguenta mais. Então, mas quanto que é esse mais? Eu tenho como medir? Eu não tenho. Então eu tenho que trabalhar o quê? Dentro da faixa de segurança. Voltando aqui. A empresa recomenda, porque ela testou tudo isso aqui, com essa carga que está aqui, para esses calibres. Por isso que a gente fala, vai testar esse propelente, pega o que está aqui, baixa 15% na carga que está aqui. Porque aí você joga para uma faixa de segurança melhor para você começar. Aí eu preciso ter um cronógrafo? Você não precisa, desde que você tenha um amigo que tenha. Né? Então quando eu estou lá no clube, que a gente leva, meu amigo Marcão também às vezes está com o dele lá, a gente tem amizade com os amigos que não tem o cronógrafo e não custa nada. Eu quando tinha os outros também, que a gente ia no clube, a gente sempre cedia o nosso cronógrafo lá, até ele adquirir o dele. O ideal é que você tenha o seu, porque aí toda vez que você vai no clube, você pega as recargas que você fez e passa para você ter uma ideia de velocidade, porque é o único parâmetro que a gente tem, que a gente não tem em um laboratório balístico, é o parâmetro da velocidade, que não me dá todas as características. Outro dia eu vi o pessoal discutindo assim, mas eu tenho a velocidade e tenho o fator. Então, o fator eu faço uma conta baseada na velocidade e o peso do projétil, mas eu não sei a pressão que está sendo gerada aqui. Aí, como que às vezes a gente tem um retorno
dessa pressão, né? Eu sei que a gente estava falando de pólvora, mas faz parte. Quando a gente começa a disparar ali, que eu estou fazendo 15% abaixo, se com 15, 10% você nota que o estojo já começa a fazer uma barriguinha, que ele dá uma estufadinha, isso aí é um sinal do quê? Que aquele propelente que você está usando para aquele calibre já não é recomendado. Se você estiver usando um revólver que você acabou de disparar e você vai ejetar os cartuchos do tambor e ele está grudado, isso é um sinal que você está usando uma pólvora que ela não é recomendada para aquele calibre. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Todo mundo pergunta para mim, eu vou iniciar na recarga, mas eu tenho medo, é perigoso? Não é perigoso. Não é perigoso desde que você siga o que os fabricantes recomendam. Então, gente, voltando aqui, falando da Fox, né? A Fox vem aqui com a tabela dela feita pelo fabricante aqui. Outra coisa que é muito importante vocês saberem é o seguinte: o propelente, a pólvora que vem aqui dentro, ela tem um lote, que nem essa daqui, tem aqui escrito o lote dela. Ela é do lote 0T6422, né? Que ela foi fabricada aqui no ano de 22, nesse final aqui, pelo menos é isso que aparenta. Então o que acontece? Quando essa pólvora é feita um outro lote, esse propelente ele pode vir um pouquinho diferente, ou um pouco mais forte, ou um pouco mais fraco. Então sempre quando você troca de lote, você tem que refazer seus testes. A Imbel, ela não, embora ela seja uma empresa brasileira, ela não solta tabelas das suas pólvoras. O que a gente encontra na internet são algumas tabelas voando aí que está escrito lá um rascunho que não sabe se da onde veio aquilo. Tem uma outra que foi uma loja que é representante da Imbel, que é a loja Isa lá em São Bernardo, que ela testou, fez uma tabela lá há um tempo. Mas essa tabela ela já faz um tempão que está lá e não foi refeita. O correto seria que para cada... Aqui atrás tem um lote. Ó. Aqui essa pólvora que ela foi fabricada em 2021, dia 1/7/2021. Então ela tem o lote dela aqui. A partir desse ano, saíram outras pólvoras. Então quando a pólvora troca de lote, você tem que testar, porque ela pode vir um pouco mais forte, um pouco mais fraco. A gente teve aí um amigo que também é youtuber, ele estava fazendo um campeonato e no meio do campeonato ele trocou a pólvora. E aí ele seguiu a mesma receita. O que aconteceu? O desempenho dele caiu. Aí ele falou, opa, peraí, foi lá, testou e a pólvora tinha modificado o tiro dele. Então a gente tem que sempre estar testando. Trocou de pólvora, você tem que testar. Outra coisa, a pólvora vai ficando muito velha, ela também vai se degradando, porque a empresa ela dá garantia até que o pote fique fechado. A partir do momento que ela abre, no caso da CBC, eles garantem ela só por 6 meses. A gente sabe que dura mais, bem mais que isso. Mas ela vai degradando o seu potencial energético. Então a gente tem aqui a fábrica, né, a Embramun. A Embramun também soltou uma tabela, eles têm a tabela lá para os 3 tipos de pólvora. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo em 2026, pode ser que quando você veja esse vídeo, isso já não seja essa realidade de agora. Agora em maio de 2026 que a gente está gravando, a gente tentou entrar em contato com eles, eles estão temporariamente paralisados com as pólvoras, eles estão vendendo somente espoleta. Talvez eles estejam modificando, estudando o componente deles para melhorar, a ideia é sempre melhorar, né? Então por enquanto, pelo menos a última notícia que a gente teve é que pólvora eles estão parados por enquanto. Bom pessoal, a gente vai cortar esse vídeo aqui, vamos dividir essa parte de pólvora, assim como a gente fez em outros, em 2 etapas. Então, muito obrigado por quem assistiu aqui até agora, muito obrigado pelo prestígio, deixa ali seu like, seu comentário, compartilha com um amigo e até o próximo, vai ter a continuação desse vídeo, continua aí, a gente vai deixar depois o link aqui
no final do vídeo aqui, que é para vocês já clicar e já assistir o próximo vídeo quando você tiver um tempo. Valeu e até o próximo.